é que o Conselho Federal de Medicina, gente, criou uma plataforma digital onde os médicos agora vão ter que cadastrar os atestados. Claro que tudo é emitido para as empresas e para os pacientes, para que eles também tenham acesso ao documento com mais facilidade, a gente pode dizer assim. O objetivo é evitar qualquer tipo de irregularidade na emissão desses atestados. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o André Rezende, que está aqui no telão. André, explica para a gente o que muda com esse novo serviço, além dos pacientes terem acesso a esse atestado. Basicamente, o que muda, Sofia, é a forma, né, de emissão e de validação desse documento. É o formato, né? Hoje a maioria utiliza, né, já há um atestado digital, mas a maioria utiliza aquele atestado tradicional que a gente já conhece, e tudo isso é o que vai mudar. Quem traz para a gente todos os detalhes é o Juliano, que é advogado, especialista aí na área da saúde. Estava previsto, inclusive, para começar hoje, né, essa plataforma já ficar disponível. É uma plataforma que já foi criada pelo Conselho Federal de Medicina. Bom dia, André, bom dia quem nos assiste. De fato, passa a ter vigência a partir de então, porém a obrigatoriedade, André, é geral, ou seja, para todos os profissionais só se dará em março do ano que vem. Há um prazo na resolução de 180 dias, que é um período de adaptação para que todos os profissionais possam testar, possam utilizar e aí de fato passar a ser obrigatório. Mas há uma intenção do Conselho Federal de Medicina no sentido de reduzir, né, inúmeras fraudes que muitas vezes são ventiladas aí nacionalmente, né, o profissional que perde um carimbo, enfim, a utilização irregular do prontuário ali do médico para poder carimbar em nome dele, enfim, atestar algo falso. Então a ideia é trazer mais segurança. Combater fraudes, né? Exatamente, combater esse tipo de fraude e também trazer mais segurança, mais rigor e mais facilidade de manuseio, né? O paciente poderá receber de pronto já no seu aparelho celular, por exemplo, mas não impede, vale destacar, a emissão de um atestado físico, tá? Porém ele também terá que ser lançado posteriormente na plataforma. Todos os atestados que forem emitidos a partir de então, eles terão que estar na plataforma, né? Se for emitido lá, o funcionário, por exemplo, ele pode entregar na empresa dele aquele documento no papel, mas ele tem que constar na plataforma, é isso? Exatamente, o médico não poderá mais, essa é a intenção do Conselho Federal, simplesmente emitir aquele atestado físico e não lançar esses dados lá na plataforma. E inclusive o físico, André, veja só, a intenção da resolução, e é assim que consta lá no texto, para o físico ele irá imprimir um atestado físico também lançando os dados lá na plataforma. Então terá um QR Code nesse atestado físico, terá uma data de validade e o médico utilizará durante aquele período e também se responsabilizará por aquelas impressões que ele fez. É um documento bem detalhado, né? Bem minucioso. Exato, não é mais dessa forma hoje, né? Que ele faz a impressão na gráfica, né? Em qualquer gráfica, ele tem consigo e carrega. Ele terá que fazer a impressão via plataforma agora do CFM e aí isso traz toda uma segurança também de que aquilo foi de fato emitido pelo Conselho Federal, né, que trouxe essa plataforma nacional. E a ideia é que essa plataforma de dados atualiza, inclusive, em tempo praticamente real, né? Tem o horário que foi emitido, tem tudo isso, tem que estar lá. Isso, tem toda essa informação de lançamento. Caso o profissional, por exemplo, não esteja acessando a internet no momento que ele está lançando, ele tem a possibilidade de lançar esses dados e no momento posterior, quando ele estiver acessando a internet, isso será atualizado automaticamente. Então tudo isso funcionará de forma automática agora via essa plataforma. Quem tem acesso a essa plataforma, né? A empresa pode receber o atestado entregue pelo funcionário, né? Ela pode acessar também? Ela pode pedir, as empresas, né, de modo geral, poderão pedir para fazer um cadastro, né, e ter acesso a essas informações. Por outro lado, André, foi interessante você tocar nesse assunto, que não é obrigatório. Então, assim, o paciente terá que fazer essa autorização para que a sua empresa receba de forma direta. Senão, ele recebe do profissional e repassa, como já acontece hoje comumente, ele repassa isso para a sua empresa. Então a empresa pode sim ter acesso, mas o paciente também tem que autorizar. Além disso, um outro dado muito interessante é a questão de constar o CID nesse atestado. Isso já não podia antes e continua não podendo. Não é a mudança de formato que traz. Não é obrigatório, é opcional, né? Exatamente. Nós temos outras legislações no país que versam sobre essa questão da segurança e da privacidade do paciente. Então o CID só pode constar caso o paciente autorize de forma expressa o profissional. Nem o médico, caso deseje, pode colocar sem autorização do paciente. E o paciente ele pode acessar a plataforma também? Ele é cadastrado no momento da consulta? Isso, quem fará esse link entre plataforma e o paciente é o médico, né? O médico, na realidade, irá lançar os dados do paciente e ele receberá esse atestado
de forma digital, mas o paciente não tem como acessar diretamente para ele manusear, vamos dizer assim, essa plataforma. É somente recepcionar e ter lá acesso ao seu documento que foi gerado pelo profissional. E, além disso, o CFM terá que ter, assim como qualquer outra empresa, André, no país, que oferta esse tipo de serviço, ele terá que ter muito cuidado com o sigilo exatamente, dos dados, que são dados sensíveis, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados que vigora no nosso país. Então, não só pelo fato de ser um conselho, ele deixa de ter esse tipo de obrigação. Ao contrário, ele terá que ter muito cuidado com esse tipo de dado. Estava previsto para começar hoje, né, assim, a valer e obrigatoriamente a partir de março. E tem uma liminar que derrubou esse prazo, né, pelo menos esse prazo inicial que seria hoje. Em que pé que está essa discussão? Né? Exato, essa liminar foi deferida ontem, André, por um juiz federal, uma entidade que representa várias empresas que ofertam esse tipo de serviço, né, de documentação digital no país. Nós temos prontuários digitais em vários hospitais, em várias clínicas. Então, essa entidade questiona, na realidade, a competência do Conselho Federal de Medicina, porque o CFM quer concentrar toda essa documentação somente nessa plataforma que pertence ao Conselho. Existem empresas que ofertam esse tipo de serviço no mercado. Então, o que se questiona é isso, que quem deveria trazer essa particularidade, se pode ou não ser assim, seria o Ministério da Saúde e a Anvisa, que é quem tem competência nacionalmente para poder legislar sobre documentação de saúde. Então, essa liminar foi deferida nesse sentido de que o CFM teria ultrapassado, vamos dizer assim, a sua competência. E aí agora nós precisaremos aguardar o desdobramento, né, dessa análise. Provavelmente o Conselho deverá recorrer desta decisão para o Tribunal Federal, que irá se debruçar sobre o caso e aí verificar se mantém a liminar do juiz que foi deferida ou se derruba de repente essa liminar. Então nós precisaremos aguardar aí o desdobramento desse caso. É uma novidade, né? Então é algo que pode se arrastar um pouquinho mais, né? Até porque pode se manifestar aí a Anvisa, Ministério da Saúde também. Exatamente. O próprio tribunal agora, quando for instado a se debruçar sobre o caso, pode pedir de repente algumas documentações adicionais, pedir também para ouvir esses órgãos competentes, e aí é uma discussão jurídica que será travada e nós precisaremos aguardar. Apesar disso, como nós falamos, só a partir de março que seria obrigatório o uso, né, por todos os profissionais, mas já há essa discussão jurídica e de fato a gente vai precisar observar como é que ela irá proceder até então. Outro ponto que se questiona também nessa liminar é a questão da acessibilidade, do acesso, na verdade, a esse documento, né? Porque o Brasil é um país muito grande, né? De grandes dimensões, tem regiões mesmo, de internet. Isso, nós vivemos num país continental, né? Entende? Existem profissionais que atendem em municípios extremamente precários do ponto de vista de infraestrutura. Então se questiona, e o juiz também mencionou isso na decisão dele, André, a questão de que o prazo poderia ser um pouco mais longo, né? Foi dado um prazo de 180 dias para esse período de adaptação, mas o juiz também levanta essa discussão de que isso poderia ser muito mais amplo, né? Para poder dar tempo, de fato, de fazer todo tipo de teste e verificar todas essas minúcias em municípios que são, de fato, bem precários do ponto de vista de estrutura, até de acesso à internet. Então é algo que também será discutido aí nessa discussão jurídica, né, que foi travada agora, e a gente precisará aguardar como é que tudo isso se dará. É importante que os profissionais e os pacientes também estejam acompanhando, estejam por dentro dessa discussão, porque impactará a vida de todos os profissionais e dos pacientes que precisarem desse tipo de documentação. Tá certo, muito obrigada, Virgínia. É isso, a gente já aguarda aí as cenas dos próximos capítulos, né? Mas a tendência é de que em algum momento essa modificação aconteça, né? A gente está numa era cada vez mais tecnológica, mais digital, então é mais um caminho aí que deve ser seguido. A gente não sabe quando, né? Vamos aguardar as decisões superiores. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, André, pelas informações. É isso, né? Se for para beneficiar, se for para trazer melhorias, a gente, claro, sempre fala aqui. E é importante porque o atestado, ele é fundamental, né? Em várias situações, e ter ele digitalmente, ter ele com maior segurança, com certeza vai facilitar a vida tanto do paciente quanto dos médicos. Obrigada. O atestado é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que serve muitas vezes ali, que você está com um problema de saúde, precisa se ausentar do trabalho, é uma segurança em relação a isso, né? É verdade. Importante.